É a segunda turma do nosso curso. Estou muito feliz em receber vocês. Vai ser uma jornada muito linda. Vamos aprender bastante coisa. Eu acredito que muitos estão nervosos, muitos têm vergonha. Mas eu quero, assim, falar que, assim, é tranquilo. Se vocês tiverem dúvidas, hoje é a nossa primeira aula, então a gente ainda vai criar aquela intimidade. Vamos apresentando o curso para vocês. Tem muita gente nova, muita gente ansiosa para começar. Tudo bem? Eu acho que já entrou todo mundo. Vamos Então lá, a gente pode já começar. Então, vamos falar. Agora vai ser uma introduçãozinha do nosso curso. Claro que tudo isso já foi apresentado para vocês, mas sempre é bom reforçar para todo mundo. Pro, você prefere que a gente pergunte no final ou que a gente vai perguntando no meio, assim, como uma dinâmica? Como você prefere? Como a gente se sentir melhor. Tem turma que gosta de perguntar tudo no final, se quiser ir perguntando. Eu sempre gosto de pausar de um tema para o outro, porque senão eu falo, e aí no final vocês acabam não entendendo nada. Então, normalmente eu sempre estou pausando e eu acabo perguntando, né, no meio do caminho, desses uns tópicos, porque senão só eu falo. E aí a gente vai ficar aqui 1 hora só vocês me ouvindo. E aí acaba ficando pesado. Então, assim, a gente consegue ser mais tranquilo. Certo? Dúvidas? Normalmente eu falo dúvidas. Não. Aí a gente continua. Então, nosso curso de auxiliar, ele é nosso primeiro passo para uma carreira, né? Ele prepara para a gente mergulhar no universo sobre cuidado de pets. Então, vamos entender como o curso vai funcionar. Então, o curso, a frequência é 1 vez por semana. A duração, mais ou menos, é de 5 a 6 meses. Como a gente está começando agora no final do ano, a gente tem um intervalo nas festas de finais de ano e no começo do ano que vem. Então, por isso, acaba estendendo mais o curso. As aulas, elas são ao vivo. Então, é muito importante participar das aulas ao vivo, justamente para ir tirando as dúvidas que vêm na hora. Porém, as aulas ficam disponíveis durante 1 semana. Então, quem perder pode rever, ou se quiser rever a aula novamente para anotar detalhes importantes, então tem 1 semaninha aí que a aula fica disponível. Porém, só para quem perder a aula, é sempre importante ver antes de começar a aula nova. Então, porque uma aula é sequência da outra. Então, para ninguém ficar confuso. Tudo bem? Então, é mais, sim, a gente oferece um pouco mais de flexibilidade aí nos horários. Tem gente que trabalha, às vezes tem, se eu não me engano, tem gente que ainda está na escola, então consegue aí ficar mais tranquilo na rotina. Então, vamos falar sobre a carreira do auxiliar veterinário. Então, hoje em dia, eu gosto de comparar os auxiliares veterinários como a enfermagem humana. Então, eles têm o mesmo papel, praticamente. Eu acredito que futuramente terá uma faculdade própria, igual de enfermagem, vai ter enfermeiros veterinários. Muitos hospitais, os auxiliares veterinários, são até chamados como enfermeiro. E realmente, de fato, é a mesma função. Então, às vezes, é o auxiliar que vai coletar sangue, é o auxiliar que vai fazer os parâmetros dos animais internados. Então, segue essa mesma linha. Normalmente,
nas clínicas, hospitais, tem os auxiliares. Então, a gente pode encontrar o auxiliar que fez o curso, que é formado e capacitado para isso, ou até mesmo estudante da própria Faculdade de Medicina Veterinária. Então, normalmente, a gente tem esses 2 auxiliares. Ou quem está fazendo realmente a faculdade, ou quem fez o curso para trabalhar com isso. Então, a gente trabalha toda a área saúde animais. Lembrando que esse curso a gente vai trabalhar mais a veterinária de cães e gatos. Porém, os auxiliares veterinários, às vezes na prática, nas clínicas, também podem trabalhar com silvestres, selvagens, marinhos, que tudo abrange na veterinária. Certo? Dúvida? Perfeito. Até o momento, não. Ótimo. Então, para vocês entenderem o mercado. Então, o setor pet no Brasil tem demonstrado um crescimento contínuo e robusto, impulsionando pelo aumento da posse responsável de animais de estimação e pela crescente conscientização sobre a importância da saúde animal. Então, a gente sabe que o mercado pet está crescendo. Então, a gente sabe que os cachorros não é aquele mais de quintal, é parte da família. Então, como o mercado pet está crescendo, a veterinária também está evoluindo, os cuidados veterinários, cuidados pets também está crescendo. E cada vez mais está precisando de profissionais nessa área. Então, é uma área que sempre está em crescimento, igual clínicas. Normalmente, hoje em dia, a gente tem uma clínica veterinária em cada esquina, vamos dizer por aqui. Então, é uma área boa de se trabalhar. Claro que todas as áreas têm benefícios, tem a parte ruim também da veterinária, mas é uma área de bom crescimento. Então, hoje em dia, o auxiliar veterinário é considerado uma profissão reconhecida. Então, normalmente, os auxiliares veterinários podem trabalhar como CLT. Então, muitos hospitais, muitas clínicas, eles contratam no CLT. Então, tem todo o benefício do CLT. Normalmente, a média salarial de um auxiliar veterinário é 1.695. Porém, os auxiliares também podem tanto trabalhar de dia e à noite. Normalmente, à noite, também tem direito a adicional noturno. Então, tudo isso agrega. A doutora só pode trabalhar como CLT? Não. Normalmente, os auxiliares veterinários também podem fazer plantões, não necessariamente ser fixos. Então, eles ganham, em média, aí por plantões em cada clínica. Então, são bem amplas as possibilidades. Quanto ganha por plantão em cada clínica, doutora? Normalmente, varia entre 80 a 100 reais por plantão. Tem hospitais que pagam mais, tem hospitais que pagam isso, mas mais ou menos o mínimo é essa faixa. Assim, se for como plantonista, que também é uma Legal. E a partir oportunidade de de quantos trabalho. anos a gente consegue fazer? Porque a gente tem aqui em casa a gente tem a minha irmãzinha e eu queria saber. Então, o curso a gente consegue autorizar a partir de 16 anos. Normalmente, para trabalhar, as clínicas exigem que seja maior. Porém, estágio dá até para fazer com autorização da mãe. Normalmente, mãe, o pai é o responsável. Então, é bem tranquilo. Mas, realmente, para trabalhar como CLT ou plantonista, normalmente precisa ter mais de 18 anos. Legal. E eles, vocês indicam por carta de estágio? Sim, a gente ia chegar nessa parte. Legal.
Então, vamos, só como você perguntou, eu já vou adiantar. Mas o benefício é que aqui no curso, quando a gente tiver mais ou menos na metade, é que vocês precisam de uma bagagem, vocês precisam de uma teoria para não chegar na clínica totalmente cru. Então, normalmente, na metade do curso, a gente já indica fazer estágio. Então, como funciona? A gente faz uma carta para estágio. Então, falando da matéria, apresentando, normalmente a gente já tem umas clínicas, hospitais que são parceiras, e vocês encaminhariam até os hospitais, clínicas mais próximos da região. Alguns hospitais até entram em contato com a gente para falar tudo bonitinho, como vai funcionar o estágio de vocês. Mas tende a ser bem tranquilo. Mas a gente faz todo esse encaminhamento, essa carta de recomendação, essa carta de encaminhamento para estágio. Porém, eu indico sempre fazer no meio do curso, para vocês não chegarem lá tão despreparados. Mas no momento que a gente chegar lá, eu falo, olha, gente, se vocês já quiserem fazer estágio, a carta já está liberada para todo mundo. Certo? Certo, prof. Então, o dia a dia do auxiliar veterinário. Então, tudo que vocês poderão fazer. Então, qual que são a responsabilidade dos auxiliares veterinários? Então, a gente vai ter assistência clínica. Então, o auxiliar vai ficar junto com o médico veterinário durante exames, consultas, procedimentos, cirurgia, prepara o ambiente, os instrumentos e os animais. Então, vamos dizer que os auxiliares são o braço direito do veterinário. Então, eles vão estar lá para auxiliar, literalmente, todo o que o médico veterinário fazer. Então, conter um animal para coletar um sangue, conter para fazer um ultrassom, um raio-x, por exemplo. Muitos auxiliares ajudam cirurgiões, né, na própria cirurgia, então fica lá ao lado do cirurgião, o anestesista, então é bem amplo. Então eu sempre falo que um dia de um auxiliar ou de um veterinário nunca é o mesmo. Então, a clínica sempre tem novidade todos os dias. Então, um dia vai ter cirurgia, um dia tem emergência. Então, assim, rotina normalmente na área da veterinária, cada dia é um dia. Então, também o auxiliar vai administrar a medicação. Então, normalmente eles ficam responsáveis pelos animais internados, coleta de materiais. Então, muitas clínicas funcionam assim. Tem hospitais maiores, que, por exemplo, chega paciente para coletar sangue. Quem coleta o sangue não é o veterinário. Normalmente, quem coleta é o próprio auxiliar. Tem algumas clínicas que não é permitido coletar na frente de tutores. Às vezes, é por própria exigência da clínica. Então, claro que cada local que você for trabalhar, você tem que entender como funciona. Tudo bem que sempre quando você entrar, terá um treinamento. Então, mais para vocês entenderem. Porém, na internação, é onde os auxiliares são mais à vontade. Então, é onde a gente deixa realmente treinar, vamos dizer, e aprender. Claro que sempre com supervisão veterinária. Então, normalmente, nunca faz uma medicação sem um veterinário supervisionar ou autorizar. Outra função também é a higiene e a organização. Normalmente, eles ficam responsáveis por uma limpeza de material, esterilização de materiais e equipamento, de instrumento cirúrgico. Então, abrange toda essa área também. Auxiliar, e tem que tomar bem cuidado, isso já é uma dica para vocês no futuro,
não é auxiliar veterinário, não é auxiliar de limpeza. Então, tudo bem vocês limparem baias, dar comida para o pet internado, porém, vocês não são responsáveis por ser um auxiliar de limpeza. Tem muitas clínicas aí que dão aquela explorada. Então, assim, é uma dica para o futuro de vocês. E também o auxiliar veterinário é responsável pelo atendimento ao cliente. Então, às vezes eles dão aquela conversada, passa na recepção. Muitas vezes os auxiliares são o que mais vai identificar uma emergência, por exemplo. Então, a gente vai ter uma aula de emergência que vocês vão identificar normalmente, porque às vezes o veterinário está no consultório e chega uma emergência na recepção. Então, às vezes, vocês que dão iniciativa e começam os primeiros atendimentos. E é responsável por chamar o veterinário também. Então, abrange bastante, vocês têm bastante função na veterinária. Dúvidas? Por enquanto, Até o momento, não. tá tranquilo. Então, o que vocês vão aprender na nossa caminhada? Então, a gente vai aprender fundamentos de anatomia, fisiologia animal, primeiros socorros e emergência, farmacologia básica, técnicas de manejo e contenção, higiene e biossegurança, comunicação e ética profissional. Então, a gente abrange bastante assunto. Então, eu vou mostrar o cronograma de aulas para vocês. Então, a gente abrange numa forma, vamos dizer, não vou falar resumida, mas para a gente saber ao todos, para vocês conseguirem fazer um bom trabalho. Então, a gente sabe as principais funções. Então, a gente vai fornecer toda a parte teórica e acompanhar a prática, que são nos estágios, para vocês irem colocar em prática. Então, é muito mais fácil vocês chegarem já sabendo como funciona, para depois saber executar. Então, nosso cronograma de aulas. Isso é muito importante para vocês terem, para a gente sempre ir acompanhando. Então, hoje é a nossa primeira aula, então a nossa introdução bonitinha e o início de uma anatomia. Então, nossa segunda aula vai ser anatomia e fisiologia. Terceira aula sobre os órgãos vitais. Na quarta aula, anamnese e prontuário. Quinta, contenção. Nossa sexta, manejo higiênico e internação. Sétima, coleta de sangue e parâmetro. Ah, mas como a gente vai aprender a coletar sangue? Então, nessas aulas, ela é bem interessante, porque tem bastante vídeos. Então, eu gosto de como vocês tiverem a presença de estar lá. Porque, normalmente, vocês não vão chegar na clínica, no primeiro momento, já coletando sangue. Né? A gente aprende, normalmente, os próprios veterinários que estão na clínica vão ensinando aos poucos. Mas tudo isso vocês já vão ter uma noção como funciona. Então, vamos ter aula de farmacologia, via de administração de medicação, aí vamos ter doenças virais de gatos, alimentos e plantas tóxicas e como agir. Então, a parte 2, emergência, cuidado de neonato, emergência 2. Então, a parte de emergência, eu dividi em duas partes, porque é mais fácil. De emergência, a gente tem inúmeras que podem chegar
até nós. Então, às vezes, a gente fala que nosso plantão tá tranquilo. Então, nunca fala que tá tranquilo, porque é quando parece que o caos começa na clínica. Então, a gente divide essa parte de emergência. Então, temos a aula sobre vigilância sanitária e zoonoses. Então, essa é uma aula muito importante, porque a gente acha que na veterinária é só cuidar dos animais. Só que a gente tem que entender que mesmo cuidando dos animais, a gente tem que nos proteger. Né? Temos que cuidar de nós também, porque tem doenças que passam para a gente. Então, é muito importante a gente saber identificar quais essas doenças e nos proteger. Então, vamos ter também aula de exames de imagem, anestesia e cirurgia, biossegurança, doenças caninas, curativo, bandagem e cicatrização de ferida. Isso é um assunto muito legal. E vacina de cães e gatos. Muitos aqui, teve até um aluno no curso anterior que começou a fazer o curso porque queria cuidar do pet dele em casa. Esse curso, por mais que a gente forma, né, profissionais para trabalhar na área, é um conhecimento a mais. Então, muitos tutores de pet, às vezes, acabam fazendo o curso não para atuar, porém, para saber como cuidar do próprio pet quando ficar doente. E é bem tranquilo também. Então, é importante, tanto para tutores de pet também. Aqui eu não sei se essa turma tem alunos que só quer cuidar do próprio pet. Aqui em casa a gente tá em dois, né? Eu quero aprender para cuidar do meu pet, e aí eu tem minha irmã que quer fazer o curso também, né? Entendi. Então, vamos ver. Vamos ver. É bom, assim, é um conhecimento a mais, né? Tudo que conhecimento é sempre importante. Então, principalmente quando a gente tem pet em casa. Então, por mais que a gente, às vezes, foque um pouquinho na profissão, vocês vão entender, vão aprender sobre doenças, a vacina, como cuidar, por exemplo, fazer parâmetro, feridas. Então, assim, querendo ou não, é alguma coisa, são algum conhecimento que talvez você acabe usando, principalmente quando tem pet. Então, é bem legal. E mesmo que não quer trabalhar na área. E entender, né, doutora, que muita gente, eu posso ver, né, por mais que agora eu esteja mais apegado nesse ramo, né, no nicho pet, eu percebo que as pessoas não têm muita informação, né, de o porquê eu dou a vacina pro meu pet, né, porque só o veterinário mandou, né, ou, né, doutora? Sim, é importante. E aqui a gente vai ter a nossa última aula sobre vacinação. Então, é para realmente entender o porquê tem que vacinar. Né? Não porque um veterinário falou e aí foi. Né? Mas vamos voltar aqui para a aula, senão vai ficar muito extenso. E se a gente bobear, a gente fica conversando daqui a noite inteira. Mas vamos lá. Então, oportunidade de carreiras. Então, a gente já chegou falando um pouquinho, mas temos oportunidades tanto em clínicas, hospitais. Ai, doutora, professora, qual que é a diferença de clínica e hospitais? Isso é uma dúvida de muita gente. Né? Hospitais, normalmente, eles são 24 horas e eles têm alguma exigência do próprio CRMV para ser considerado como hospitais. Então, tem exames de imagem, tem raio-x, por exemplo, disponível, internação, UTI, desculpa. Então, o próprio CRMV, que é o nosso conselho, ele tem algumas características que tem que seguir para ter seu hospital
ou clínica. E normalmente clínica não tem uma exigência de ser 24 horas, por mais que tem clínicas realmente que são 24 horas. Pet shop também é uma oportunidade. Abrigos em ONGs normalmente precisam de gente para trabalhar, porque normalmente é lugares que tem uma demanda muito alta de tanto cachorro, tanto gatos. Então, essas instituições, abrigos, ONGs, acabam tendo realmente auxiliares veterinários, porque normalmente é muito animais resgatados que precisam de um cuidado a mais. Então, a gente tem essa oportunidade de carreira. Então, algumas habilidades desenvolvidas. Então, nesse curso, a gente vai demonstrar para vocês terem algumas habilidades. Né? Vamos ter na parte de cirurgia instrumentação cirúrgica, né? Vamos ter coletas de amostras, então técnicas corretas para coletar sangue, aonde vai coletar sangue, então as veias, como armazenar, qual tubo colocar o sangue, então é tudo bem detalhadinho. Então isso é o importante. Mas que não vai pôr a mão na massa, quando vocês tiverem a oportunidade de pôr a mão na massa, vocês vão saber o que vocês estão fazendo. É muito importante. Cuidado com os animais, então as alimentações, hidratação. Então, a gente tem vários tipos de alimentação numa internação, por exemplo. Então, se o paciente não está comendo, como oferecer, certo? Então, a gente vai trabalhar tudo isso. Auxiliar na higiene, então a gente tem que ter cuidados, principalmente quando a gente fala de zoonoses. Então, a gente tem que ter todo esse olhar diferenciado. Suporte administrativo, então, organizar prontuários, são documentos que vamos usar, que serve como suporte para nós veterinários, para vocês como os auxiliares. Então, normalmente é onde vai ter o nome das medicações, a via de administração, o nome do paciente. Então, tudo isso é uma organização de prontuário. Então, por exemplo, se tiver na internação 2 bobs, como a gente vai diferenciar qual é o bob? Né? Então, a gente tem que ter toda essa... a gente tem que ter toda essa diferenciação. Porque pensa, a gente tem 2 bobs internados. Temos um bob que pesa 50 quilos e um bob que pesa 5. Então, por exemplo, se a gente fazer a medicação do bob de 50 quilos no bob de 5 quilos... Esse bob de 50 quilos, ele tá precisando do choquilinhos aí, nesse bob de 5 quilos, por exemplo, a gente pode até fazer esse paciente vir a óbito, para vocês pensarem na diferença. Então, a gente calculou medicação para um cachorro de 50 quilos, entendeu? E esse cachorro de 50 quilos pode estar precisando dos choquilinhos também. Ou o cachorro de 5 quilos também, se o cachorro for pequeno e só está obeso também. Mas, voltando, então, tudo isso é o que a gente tem a oferecer para vocês com esse curso. Incrível, doutora. Então, seu suporte, seu futuro começa, né? Acabou de começar, então vocês tiveram um passo gigantesco e agora é só estudar, porque depende muito de vocês
Pensem que vocês estão estudando para salvar vidas. Muitas vidas vão estar na mão de vocês e vão precisar de vocês. Não pensam que na veterinária a gente só trabalha com pet, mas a gente também trabalha com humanos, então vai ter o tutor lá. Então, normalmente a gente vai estar lá prestando serviço para eles no momento mais delicado, principalmente nas emergências. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso também. Então, é uma área linda. E então, já demos um grande passo aí para o futuro de vocês. Dúvidas? Não, muito legal, doutora. Certo? E eu tenho uma dúvida, assim. Sim. Eu posso prestar serviço, exemplo, de vacina, se eu quiser, em algum momento na minha vida? Exemplo, se eu quiser fazer um anúncio no Facebook, ou, sei lá, quiser trabalhar com isso, eu posso usar a minha imagem para vacinar cachorros? Isso é muito interessante, eu queria saber. A vacina, por exemplo, no exemplo que você citou, pelo as normas, só quem pode aplicar a vacina é o médico veterinário, que precisa carimbar a carteirinha e precisa do número do CRMV. Vocês podem prestar serviço, porém, é muito comum chamar pet sister, ou cuidador, ou, por exemplo, prestar serviço de fazer algumas medicações em casa da tutora, pode trabalhar aconselhando tutores. Legal, e Nesse você tem assunto. algumas dicas de algumas plataformas de Pet Sister que eu possa me cadastrar depois que eu me formar? Eu posso ver aqui algumas plataformas importantes para vocês se cadastrarem. Porém, o próprio Instagram, assim, a gente já consegue divulgar esse trabalho. Legal, Red Sister, assim, que normalmente muitas vezes tutores viajam, não tem quem deixar. Então, também é uma área que dá para trabalhar também. que legal. Tá bom, doutora, muito obrigado. Tá E aí, bom? para eu trabalhar de Pet Sister, geralmente eu preciso de um. Se eu tiver um certificado desse, é muito melhor para mim, né? É muito melhor, porque comprova que você tem experiência com pets. Legal, doutora, incrível. Então, também tá trabalhar. Então, quem não quer trabalhar diretamente na clínica ou no hospital, também é uma opção. Ou às vezes até como dog walker, por exemplo. Então, dá aquela ajudada, né, por ter experiência. Ou até banhistas, tipo, trabalhar em pet shopping, tem um curso de auxiliar veterinário.